Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro do Frederick Douglass, A Jornada de um Escravo Fugitivo, que realmente conta a jornada do Frederick enquanto ele foi escravo e fugiu aí do seu senhor, do cara que ele estava alugado, é muito louco isso, e se tornou um homem livre. Mas antes de eu falar um pouco sobre esse livro, eu queria falar um pouquinho do contexto histórico de tudo isso, um pouquinho da história da escravidão nos Estados Unidos, que foi uma coisa legalizada, assim como aqui no Brasil, né, na época da colônia. Então era como se fosse um comércio normal de qualquer mercadoria. As pessoas podiam vir, trazer seus escravos da África, vender livremente. As pessoas, os senhores dos escravos, quem era muito rico, tinha muito escravo, podia alugar os escravos para outras pessoas que não tinham como sustentá-los. Então eles pagavam ali um aluguel. Era realmente um objeto, era um bem. Quanto mais escravos, mais rico a pessoa era. Isso deu muito certo pro sul dos Estados Unidos, para os estados do sul, porque eles viviam praticamente das plantações de algodão. Eu digo os estados do sul porque os estados do norte... Ó minha cola aqui. Eu digo estados do sul porque os estados do norte, em 1805, já tinham abolido a escravidão. Claro que não foi uma coisa, assim, imediata, mas foi gradual. Em 1805, na verdade, foi legalizada a proibição dos escravos. Não sei se é assim que se diz. Não que fosse uma coisa super fiscalizada e tal, mas já em 1808, então já era proibida a importação, é muito louco falar assim de pessoas, mas era proibido você trazer escravos para os Estados Unidos. Já em 1800 já começou essa conscientização, não sei se era uma conscientização ou uma vontade de fazer girar o capitalismo, né? Porque se a gente for pensar no capitalismo como ele é mesmo, ter escravos já não é tão interessante, apesar dos estados do sul terem prosperado muito devido aos escravos, mas é uma coisa muito louca, assim, porque eles tinham esses escravos meio que para sustentar a forma de vida deles, apesar deles serem bastante ricos. É um ciclo, né? É muito difícil conseguir fazer uma linha de raciocínio com isso, e a todo momento eu fico imaginando que são pessoas, são seres humanos. Mas enfim, eu vou falar desse jeito para contextualizar logo e não ficar enrolando. Então assim, as leis foram sendo feitas, mas óbvio que nem todos as seguiam, né? Então tudo foi gradualmente. Em 1865, 20 anos depois que esse livro foi escrito, 30% de afro-americanos ainda estavam em situação de escravidão. É um número assombroso para o quê? 60 anos, ó. 60 anos depois que os estados do norte fizeram a lei para não ter mais escravos, quase 60 anos depois que pararam as importações de escravos, eles estavam em condição de escravidão. Só em 63, 60 anos, quase 60 anos depois que os estados do norte abriram mão dos escravos, os estados do sul abriram mão dos escravos, mas não porque eles eram bonzinhos nem nada, por forças maiores, que a escravidão foi abolida em todos os estados sul, norte e sul. Sabendo de tudo isso, a gente vai conhecer a história do Frederick Douglass, que não é esse o nome original dele, até então ele tinha outro nome que eu não vou lembrar agora. O Frederick Douglass foi um escravo que nasceu numa fazenda no sul dos Estados Unidos. Desde pequeno ele conheceu a crueldade que era ser açoitado, a crueldade que era ter que trabalhar de noite, a crueldade de você não poder se explicar, de você ter que aceitar tudo. Desde pequeno ele presenciava isso. Então ele fala que a fazenda era muito mais cruel do que a cidade. A cidade não necessariamente, o grande centro e tal. O melhor senhor era aquele que conseguia domar todo mundo. Então os caras achavam que realmente eles tinham que ser cruéis com todo mundo. Era assim que se fazia e pronto. Acredito sim, tem algumas pessoas que tinham uns psicopatas aí, né, que cuidavam dos escravos. Mas enfim, não tem a ver com o livro. O livro ele conta disso, ele conta que de vez em quando ele via a mãe, que a avó dele era uma dessas pessoas da fazenda, as mulheres da fazenda, que davam à luz a todos os escravos. Então, quanto mais escravos nasciam ali, o cara era mais rico. Era muito cruel pensar isso, que as mulheres às vezes eram levadas para a fazenda somente para dar à luz. E ele conta aqui a história de uma mulher que ela foi levada para a fazenda e todos os dias ela tinha que dormir com um cara específico para que ela engravidasse. E esse cara não era o marido e ele era casado. Não. E esse cara não tinha nada a ver com ela. Ele simplesmente escolhia ali um macho e uma fêmea para procriar. Então ele ficou uma época ali um pouco melhor porque ele saiu da fazenda e ele foi
meio que alugado, pelo que eu entendi, para uma família que ficava na cidade. E essa família não era muito experiente, né, nesse esquema de escravidão. Então a mulher ensinou o alfabeto para ele, ela ia começar a ensiná-lo a ler e escrever. Mas o marido dela interrompeu esse aprendizado, falando que não, que ela estava fazendo um mal para ele, que não era uma coisa boa, porque se ele aprendesse a ler, meio que ele veria a sua condição e aí seria impossível dele ser escravo. E aí ia ficar ruim para todo mundo, e aí você fica pensando, gente, o cara sabia, né? Esse tinha uma consciênciazinha de que, na verdade, o que esse cara deveria imaginar, né? E se ele souber ler e escrever, ele vai ficar meio mais humano, né? Ele vai ficar uma pessoa consciente da sua condição. E, na verdade, foi isso que o Frederick, só de ouvir o cara falar, se ligou e falou, é isso mesmo. Se eu ficar mais consciente, então é isso que eu quero. Eu vou aprender a ler e a escrever. E a gente vê que ele é bem determinado. O Frederick, ele foi muito determinado e ele teve várias sacadas, assim, para ir aprendendo a ler, a escrever. Ele fazia uma amizade com os meninos brancos pobres que ajudavam ele a ler e escrever de uma forma ou de outra ali. Via que tinha como escapar dessa. Então ele aprendeu a ler em alguns livros um pouco religiosos, e tem até uma parte aqui do livro que ele dá uma fraquejada, que ele fala, por que eu aprendi a ler, agora essa foi minha condenação, porque eu não consigo fugir. E uma das tentativas lá dele de fugir, que não deu certo, é uma autobiografia que a gente vê que ele tem um pouco de receio. Foi escrito alguns anos depois que ele conseguiu fugir para o norte, né, já que no norte já não tinha mais escravidão e no sul ainda tinha. Então ele vai contar tudo isso, a infância na plantação, como ele aprendeu a ler, escrever, essa parte dele ir trilhando o caminho, sabe? E dele começar a questionar, pô, mas o cara fica pregando religião o dia inteiro, a semana inteira na igreja, e aí chega e bate, quase mata um outro ser vivo, que não seja um ser humano, mas que ele não considere um ser humano, né? Mas é um ser vivo ali, como que Deus pode permitir isso? E aí ele fica imaginando como que os brancos, eles conseguiam olhar na Bíblia e cavucar coisas favorecendo o sistema escravagista. E é incrível porque ele aprendeu a ler num desses, não era folhetim, mas era tipo uma cartilha mais meio religiosa, meio ABC, sabe? Um caminho suave religioso, tipo isso. Que tinha muito contexto religioso e que ele lia e ele falava, mas não pode ser isso. Eu entendi agora como que as pessoas se justificam para ter um escravo, só que mesmo assim não faz o menor sentido como Deus permitiria uma coisa dessas. Eu acho que aqui, esse foi o primeiro livro que ele escreveu, depois ele escreveu mais dois, se eu não me engano, uma outra autobiografia, e o outro eu acho que tem mais a ver com o lance da escravidão e a discussão toda. A gente não tem muitos passos de como ele conseguiu escapar, porque ele ainda fala assim, eu não vou ficar colocando o passo a passo para que ninguém seja pego ali no caminho que eu fiz, né? Tipo isso. E ele também coloca aqui que ele é o único culpado pela fuga dele, que ninguém pode ser culpado por isso, porque também tinha isso, né? No sul, nos estados do sul, se você fosse ajudar algum escravo a fugir, você poderia ser preso, de repente ser até açoitado junto com o escravo, dependendo da situação dali da fazenda, do dono, enfim. Ele presenciou assassinatos aqui, foi testemunha, mas claro que não deu em nada, porque eram negros, eram escravos negros. Todo esse questionamento começa a surgir. E até mesmo nos estados do sul tinha alguma lei ali sobre não matar os escravos. Mas é óbvio que se eles já tratavam os escravos como objetos, como equipamentos para a fazenda deles, dificilmente isso seria cumprido. É assim como dificilmente o estupro ia ser uma coisa muito... Da onde veio esse mestiço? Ah, sei lá, é uma coisa muito difícil de ler, assim. Apesar de todo o sistema escravagista ser uma coisa muito difícil da gente pensar agora, a gente tem que pensar no contexto, na época que estava acontecendo tudo isso. Então, quer? Então vamos. Por mais que ele esteja seguro agora no norte, percebe um receio dele de não revelar muito sobre a fuga dele. Eu acredito que os outros dois livros possam ter mais respostas de como foi essa fuga, os detalhes da fuga em si. É um testemunho dele mesmo sobre tudo que ele viveu antes de decidir fugir. Tem várias fotos, tem muitas fotos dele
Claro que eu acredito também que esse livro, na época, foi um livro publicado ali para incentivar os escravos a fugirem. Lembrando que, né, de 1845 não terminou, né? Mas foi declarado o término da escravidão em 1865 nos Estados do Sul. Então, quer dizer, depois ainda muito pra frente, ainda com certeza ainda muitas pessoas tiveram escravos ou viveram na situação de escravidão ali por muito mais tempo do que 65, porque não é só porque um decreto foi assinado que as pessoas, beleza, então agora vou mandar todo mundo embora, né? É difícil isso. A gente nota também ali um poder de orador dele muito grande quando ele vai numa dessas reuniões abolicionistas que fala. Quando ele vai nessas reuniões anti-escravidão, ele faz ali um depoimento da vida dele, as pessoas começam a achar, esse cara nunca foi escravo. É um livro que flui muito rápido. Eu achei que fosse assim, o percurso, né, tipo, depois que ele já fugiu da fazenda e que ele estava indo ali para a cidade, né, para os estados do norte, mas não, é desde o começo até ele chegar lá nos estados do norte. E é isso então, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que o barulho não atrapalhe muito, mas por enquanto não mandei arrumar minha câmera. Quem não é inscrito, se inscreva, dê um curtir e até o próximo vídeo.